O negacionismo é o ato de negar-se a acreditar em uma informação estabelecida em áreas como a ciência e a história. Os negacionistas são vistos como irracionais, pois não acreditam em consensos obtidos por amplo e profundo estudo e escoram suas crenças em informações falsas e teorias conspiratórias. A negação do Holocausto é uma das principais manifestações negacionistas. Então, o que é negacionismo? O negacionismo é um conceito utilizado para poder explicar um grupo de pessoas que optam voluntariamente por não acreditar em uma informação que é vista como consenso nos meios acadêmicos e científicos. Nesse sentido, o negacionismo pode ser visto também como um ato de propor um debate desnecessário sobre um determinado assunto. Um debate desnecessário se dá no sentido de abordar e questionar um problema cuja concepção é vista como unanimemente ou unanimidade entre os especialistas. Esse tipo de debate advém da negação daquela concepção e essa negação não se baseia em fatos comprovados e aceitos. O negacionismo é o ato de negar-se a acreditar em determinada informação que é considerada um consenso no meio científico. Recentemente, as inúmeras posições negacionistas ganharam espaço, sobretudo na internet, e um exemplo de ação negacionista e da criação de um debate que não existe entre os especialistas é a questão da posição do nazismo no espectro político. Entre os maiores especialistas da historiografia no estudo do nazismo, não há questionamento sobre o fato de que o nazismo foi um movimento de extrema direita. No entanto, muitos passaram a defender negações dessa definição realizada pelos historiadores, alegando, sem embasamento histórico, que o nazismo era um movimento de extrema esquerda. O negacionismo parte sempre de teorias conspiratórias, supostamente trazendo informações reais ou novas de um determinado assunto, ou até então desconhecidas. Essas teorias afirmam trazer a verdade oculta e alegam que essa verdade foi escondida por uma grande conspiração que tem como objetivo esconder tal realidade das pessoas. Esse tipo de postura não tem validade em um debate científico, uma vez que o propósito desse tipo de debate é exatamente tornar o assunto mais claro e público possível. Sendo assim, as definições realizadas por cientistas se fazem com base em observação, experimentação e debate entre os pares. Portanto, o negacionismo age por meio de uma postura irracional, em que seu emissor opta por assumir posições que não têm respaldo empírico e factual. Os negacionistas então assumem a posição de negar um fato porque não querem reconhecer uma verdade inconveniente. Então, as características. Os negacionistas existentes são variados, mas todos eles possuem características em comum que nos ajudam a entender um pouco do seu perfil e de como se estrutura uma ideia negacionista. O ponto de partida para uma teoria negacionista é a boa retórica do seu emissor. Sendo assim, a boa capacidade argumentativa é fundamental para que o negacionismo possa convencer e enganar outras pessoas. A Brasil Paralelo é mestre nisso. Como mencionado, os negacionistas se escolhem em teorias conspiratórias, evocando a falsa ideia de que há uma verdade oculta que não é divulgada por haver por detrás dela uma grande conspiração internacional. Além disso, os negacionistas manipulam informações, o que envolve a descontextualização de algumas delas, a supressão de outras e até mesmo o falseamento claro de dados. Muitas vezes essa manipulação se dá pela utilização de falsos especialistas, isso é, a apresentação de pessoas que supostamente são especialistas em determinado assunto, mas que na verdade são charlatães, pois as visões e informações que elas têm sobre o assunto em questão são totalmente divergentes do conhecimento estabelecido. Então, alguns exemplos de negacionismo. Ao longo da história, uma série de teorias negacionistas surgiram e os dois principais âmbitos nos quais elas se estabeleceram foram o da ciência e o da história. Sendo assim, definições da ciência vistas como unanimidade entre os pesquisadores são questionadas com base em falsas evidências e fatos da história, que são consenso entre os historiadores, também são questionados por negacionistas. Então, o Holocausto, uma das teorias negacionistas de maior alcance e mais combatidas por especialistas da área, é a que afirma que o Holocausto não aconteceu e que ele foi uma falsificação. Acontece também com o Holodomor, tem negacionismo tanto de direita quanto de esquerda. Essa afirmação é falsa, uma vez que a historiografia possui amplas evidências, como documentos, edifícios, imagens, filmagens, depoimentos que comprovam a existência do Holocausto. É bom lembrar que o Holocausto foi um genocídio de judeus realizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse crime contra a humanidade foi executado de diversas maneiras, e os judeus foram mortos principalmente em campos de concentração e então fuzilados por grupos de extermínio. Cerca de 6 milhões de pessoas morreram. Os negacionistas do Holocausto afirmam que a morte de judeus não foi um genocídio, pois argumentam que não se tratava de uma política de extermínio, e sim de um fruto da Segunda Guerra Mundial. Eles ainda questionam a existência dos campos de concentração e das câmaras de gás, locais onde milhões de judeus foram assassinados. Outros tipos de negacionismo. O negacionismo do Holocausto é apenas uma das inúmeras teorias do tipo que existem. Existem aqueles, por exemplo, que afirmam que o cigarro não causa câncer,
E durante décadas, lobby e falsos estudos foram usados para demonstrar que o cigarro não causava câncer nos fumantes ativos e passivos. Cientistas sérios mostraram, por inúmeras evidências, os malefícios dessa droga à saúde humana. Outro negacionismo visto frequentemente é o daqueles que afirmam que o aquecimento global é uma farsa. Sabemos que o aquecimento global é uma realidade e o que é inteiramente causado pela ação humana. Há controvérsias nesse aqui, né? Sobretudo pelo consumo dos combustíveis fósseis. Muitas das teorias que negam o aquecimento global são resultado de lobby de empresas petrolíferas com o intuito de esconder os problemas do consumo excessivo de combustíveis como o petróleo. As teorias negacionistas também questionam a forma da Terra, a Terra plana, né? A Terra geóide. Desde a Antiguidade Clássica existiam intelectuais com evidências para comprovar a esfericidade do nosso planeta. Atualmente trata-se de uma conclusão muito fácil de ser realizada porque a tecnologia nos permite isso. Entretanto, muitos ainda acreditam que a Terra seja plana e que a tecnologia usada, na verdade, é pura ficção. No campo da história, existem aqueles que negam a existência do genocídio armênio, realizado pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Existem também os que se negam a acreditar nos massacres realizados por sérvios contra os bosníacos durante a Guerra da Bósnia. Aqui no Brasil, existem os que se negam a acreditar que o nosso país viveu um período ditatorial, não teve ditadura militar de 64 e 85, com ampla violação dos direitos da população. Então, resumo, o negacionismo é um conceito que explica a ação de uma pessoa em negar um fato amplamente estudado e comprovado. Entre as características básicas do negacionismo estão a manipulação de informações, a utilização de falsos especialistas e o embasamento em teorias conspiratórias. O negacionista assume uma postura irracional, pois prefere acreditar em informações falsas e sem comprovação do que na ciência e em verdades inconvenientes. Na história, destaca-se o negacionismo do Holocausto. Na ciência, destacam-se o negacionismo do aquecimento global e o da esfericidade da Terra. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.